Tem dificuldade de ganhar massa muscular, você é aquele ectomorfo, aquele cara difícil de ganhar músculo, mas quer amplificar seus resultados com suplementação? Pois é, fique até o final desse vídeo e entenda cada suplemento que eu vou falar aqui e como eles podem te auxiliar a ter o quê? Mais musculatura, tá bom? Não se esqueça, curta esse vídeo, que isso aqui me faz ver que esse tipo de conteúdo agrega na tua vida, e se inscreva no canal, que a gente traz novidades semanais sobre tudo da suplementação e também a parte hormonal. Beleza, quais são os suplementos que a gente vai comentar aqui? Então, a gente tem um grupo de suplementos que pode melhorar o desempenho e um grupo que pode melhorar, por exemplo, a construção muscular. Como assim, Gabriel? Veja bem, quando a gente está falando de hipertrofia, a gente está querendo o quê? O aumento de volume muscular. Para isso, a gente precisa de um treino que vai o quê? Quebrar meu músculo durante o treino e eu vou gerar microlesões no meu músculo. Essas microlesões vão ser fundamentais, porque no processo de recuperação, eu vou o quê? Vou fazer um processo de supercompensação. Como assim, Gabriel? Então, eu quebrei o músculo, agora eu vou reconstruir. Só que eu reconstruo ele mais forte. Por quê? Porque meu corpo quer algo mais forte para suportar aquele dano que foi causado no meu organismo. Então, o músculo vai começar a crescer assim. Então, eu preciso de treino para sinalizar que meu músculo cresça. Preciso de quê? De descanso para esse músculo crescer e de substrato energético, né? Principalmente de proteínas, para conseguir fazer com que esse meu músculo consiga, né, se recuperar. Então, por exemplo, se eu estou precisando de substrato energético para o meu músculo recuperar, né, eu preciso ter o quê? Ter uma dieta muito bem estabelecida, uma dieta hipercalórica, onde eu vou colocar calorias a mais e essas calorias a mais vão ser importantes para o meu músculo se recuperar e ficar mais forte. E dentro dessas calorias eu preciso ter uma quantidade muito adequada de proteínas, né? Onde a gente está falando do quê? De um macronutriente que é fundamental para a construção muscular, beleza? Gabriel, quanto de proteína eu preciso no dia? Geralmente, algo entre 1,6 e 2,2 gramas por quilo de proteína. Então, a pessoa de 100 quilos vai ter ali entre 160 e 220 gramas de proteína. Estou falando de gramas de macronutriente de proteína. Estou falando de gramas de, por exemplo, frango. Então, por exemplo, 100 gramas de peito de frango pronto, tem 30 de proteína. Então, a gente não vai contar os 100 de frango, a gente vai contar os 30 de proteína. Beleza? Isso daí é algo para te introduzir. Então, se o indivíduo precisa de uma dieta hipercalórica e ele precisa de proteína, o que é que a gente pode fazer para auxiliar esse cara a bater essas metas? Bem, quando a gente está falando de calorias, a gente pode colocar para esse cara um hipercalórico. O que é um hipercalórico? É um suplemento onde ele vai ter o quê? Grande concentração, principalmente de carboidratos. E o carboidrato vai ser fundamental para esse indivíduo ter o quê? Ter um bom rendimento no treino e vai dar um aporte calórico a mais ali para fazer com que esse indivíduo consiga, né, não só render no treino, como se recuperar muito bem, tá? E quando a gente tem uma quantidade boa de carboidrato e a gente tem também uma quantidade boa de proteína, a gente consegue fazer com que esse indivíduo utilize muito mais essa proteína para construir músculo do que utilizar a proteína como fonte de energia. A gente vai deixar como fonte de energia o quê? O carboidrato. Então o hipercalórico pode ser um suplemento para esse indivíduo ectomorfo, esse indivíduo com dificuldade de ganhar massa muscular? Pode, tá? Só que o que é que acontece? Quando a gente está falando de custo-benefício, os hipercalóricos que são vendidos comercialmente, às vezes não valem tanto a pena. Por quê? Porque vão ser muito caros para o que eles oferecem. Às vezes eles têm bem pouquinho de proteína, muito carboidrato, só que na verdade o carboidrato é muito barato. O indivíduo pode, por exemplo, comprar uma maltodextrina, comprar uma dextrose, às vezes até comprar uma palatinose, que é um pouco mais cara, né? Mas bem mais cara, e fazer o próprio hipercalórico, tá? Onde ele vai poder pegar, né, esses carboidratos, ele pode até misturar com outro tipo de carboidrato, como alimento, né, como por exemplo uma própria aveia, e fazer o hipercalórico caseiro, onde ele vai misturar esses carboidratos e colocar talvez uma fonte de proteína ou uma fonte de gordura. Gabriel, qual fonte de proteína ele poderia estar utilizando? E porque proteína ajuda, né? Sim, ele pode estar utilizando whey protein, proteína do soro do leite. Pode estar utilizando albumina, proteína ali do ovo, tá? Pode estar usando caseína, que é a outra proteína do leite, não do soro do leite, tá? Pode usar proteína isolada da soja, que também é uma boa fonte de proteína, se ele tem essa questão de não consumir fonte de proteína animal. Dá pra colocar. E aí ele faz um hipercalórico caseiro, no lugar dele comprar um próprio hipercalórico, tá bom? Onde ele vai misturar uma fonte de proteína, uma ou duas fontes de carboidrato e pode até colocar uma fonte de gordura, talvez uma farinha de castanha, farinha de amêndoa, né? Tudo isso daí dá pra colocar, farinha de amendoim, né? Pode botar até pasta de amendoim. E aí fazer uma batida ali com leite e tomar, tá? Então ele faz o próprio hipercalórico caseiro, consegue transportar e utilizar no dia a dia dele. Logicamente que isso daí é para facilitar a dieta dele, facilitar com que esse indivíduo consuma mais calorias. Por quê? Porque o ectomorfo,
ele tem muita dificuldade de ganhar peso, porque ele tem dificuldade de consumir calorias, né? E aí se ele faz essa manobra, ele consegue fazer isso com muito mais facilidade. Logicamente que a gente poderia sim colocar para esse cara comer mais proteína e carboidrato advindo de fontes alimentares, só que nem sempre é algo tão simples para a maioria das pessoas, tá certo? Tem gente que não tem tanto apetite e aí se para de comer, né? 2 dias o cara já perde peso. Isso é muito comum, né, em consultório médico. Então, essa suplementação dá para colocar sim. Beleza, qual é o outro suplemento que a gente pode utilizar? Bem, a gente vai tratar agora dos suplementos que podem melhorar o desempenho no treinamento. Quando a gente melhora o desempenho no treinamento, o que é que acontece, Gabriel? O que é que acontece? Bem, a gente consegue fazer com que o músculo seja muito mais recrutado. A partir do momento que o músculo é mais recrutado, a gente consegue fazer com que no momento que ele passe pelo processo de recuperação, ele acabe crescendo mais. Beleza? Beleza. Qual é o suplemento aqui clássico para o ectomorfo? Creatina, tá? Creatina vai ser aquele suplemento que vai te ajudar a fazer aquela repetição a mais. Então você está fazendo aqui uma rosca direto, ó, pá, pá, no lugar de fazer ali 10 repetições, você faz ali 11, 12, e aí, né, em cada série você vai acumulando o que? Mais microlesões e, consequentemente, mais recuperação no pós-treino. Então, sim, a creatina é um suplemento que é muito bom, é nível A de evidência para performance, tem um bom custo-benefício e, sim, vale a pena. Beleza. Gabriel, qual seria outro suplemento que a gente poderia estar utilizando? Bem, a gente tem a cafeína. Cafeína é um excelente suplemento pré-treino, onde a gente vai usar a cafeína ali mais ou menos 1 hora, meia hora antes do treino, para conseguir render mais nesse treinamento. Então a cafeína sim é um suplemento também nível A de evidência, que pode ajudar a treinar melhor e consequentemente, né, ter mais microlesões para recuperar. Tem outros suplementos que dá para colocar? A gente pode colocar, por exemplo, uma beta-alanina, tá? A creatina acaba sendo mais útil na musculação, tá? Onde a gente está falando principalmente de um esporte onde a gente tem aqui aquelas repetições ali, talvez de 6 a 12 repetições. Mas quando a gente fala de beta-alanina, a gente está falando de esportes onde vai ter o quê? Mais tempo sob tensão. Então, se eu estou falando do indivíduo que faz crossfit, talvez ele se beneficie mais com a beta-alanina. Talvez se eu esteja falando do indivíduo que faz musculação, mas, por exemplo, faz muita técnica avançada, drop set, faz biset, combinação de exercício, faz circuito, aí ele vai se beneficiar mais da beta-alanina, né? Então, se ele faz mais repetições, ele fica mais tempo sob tensão, ele pode sim utilizar a beta-alanina para melhorar o desempenho, como eu falei. Mais desempenho, consegue se recuperar melhor. Dependendo do indivíduo, por exemplo, ele pode ter alguma carência de vitaminas e minerais, né? E isso, sim, ser um indicativo de que ele use algum tipo de complemento vitamínico. Eu não indico utilizar um multivitamínico convencional. Por quê, Gabriel? Veja bem, o multivitamínico ele vai te dar ali 100% das recomendações de todos os micronutrientes e vai te dar a falsa sensação de que está tudo ok. Só que se você tem uma deficiência específica de algum nutriente, talvez a dose que você precisa seja muito maior do que tem ali, né? E aí você está colocando coisas a mais que você não precisa, né? Porque você já consome da alimentação e está colocando de menos do que você realmente precisa, né? Então você precisa ser muito bem avaliado e entender o que é que está faltando no meu organismo para repor. Fora que os micronutrientes, né? Nesses multivitamínicos, geralmente estão dentro da sua fórmula, né? Que é que tem menos biodisponibilidade, eles não botam a fórmula que tem mais biodisponibilidade, e alguns micronutrientes entre si competem, e um reduz a biodisponibilidade do outro. Então não é algo muito inteligente a se fazer, né? E assim, cara, botar um multivitamínico dá aquela falsa sensação de que tá tudo ok. E aí muitas vezes o indivíduo esquece, né, de dar prioridade para o quê? Para o que realmente serve para conseguir vitaminas e minerais, que é uma boa diversidade alimentar, principalmente tendo frutas e vegetais. E aí a gente vê aqueles indivíduos que fazem o quê? Uma dieta que é arroz, frango, batata doce, frango e esquece, né? Só lembra do macronutriente e esquece dos micronutrientes que são fundamentais sim, tá bom? Então assim, o grosso para conseguir, né, ter uma suplementação adequada e realmente ter essa amplificação de resultados é isso. Se você quer se aprofundar mais nesse tema, conhecer mais suplementos que podem lhe ajudar a alcançar seus objetivos, tanto agora na hipertrofia, quanto também no emagrecimento, ganho de performance e ganho de qualidade de vida, te conhecer o meu curso Mapa da Suplementação Inteligente, onde eu te mostro vários caminhos para você escolher os suplementos da maneira mais adequada, onde você vai saber discernir o que é número 1, o que é que você deve dar prioridade, o que é que dá para colocar se você tiver uma grana sobrando e o que é que você deve evitar, mas que é muito conhecido no meio, para te dar base para conseguir ter mais resultados enquanto economiza utilizando suplementos, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição e te espero lá. Um grande abraço!